2. Livro das Revelações, livro do Apocalipse, capítulo de número 1 e versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. 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 Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por essa palavra maravilhosa. Senhor Deus e Pai, Deus de poder e glória, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, graças te rendemos por essa palavra maravilhosa, por essa palavra de poder. Venha de encontro falando conosco, Deus, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, Deus, confirma, Senhor, sobre nós a Tua palavra, em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos poderão se acessar por um momento em nome de Jesus. Igreja do Senhor nosso Deus, sabemos que é uma noite maravilhosa, uma noite de encerramento de uma campanha de despertamento, mediante a nossa caminhada, mediante a nossa fé, em que nós estamos exercendo ainda sobre a face dessa terra. Aleluia. Quando nós sabemos de que existirá um fim, existirá algo que acontecerá iminente, e que é necessário nós estarmos então atentos e preparados para quando esse dia chegar, então nós sermos recebidos nos céus através da nossa perseverança em Cristo. Pois agora, quando nós olhamos aqui atentamente para a palavra do Senhor, encontramos aqui no livro das Revelações, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1 e o versículo de número 9, que eu vos lemos, uma palavra que traz acerca de uma grande visão, uma visão de que fora dado não logo após a ascensão de Jesus Cristo. Quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor por intermédio de João, nós vemos que fora uma palavra registrada tempo depois. Se nós olharmos atentamente a data das revelações, encontraremos aí o ano de 95 após a ascensão de Jesus Cristo para o céu. E então, quando nós voltamos aqui, nós vimos a palavra do Senhor dizendo acerca de tudo aquilo que haveria de acontecer nos últimos dias, em que a igreja e toda a raça humana estaria vivendo sobre a face dessa terra. E nós olhando aqui, nós encontramos no primeiro versículo do capítulo de Apocalipse uma palavra que o apóstolo começa relatando acerca de uma grande revelação. É uma palavra de que, se nós lermos desde o princípio e alcançarmos o último capítulo, que é o capítulo de número 22 do livro de Apocalipse, encontraremos aqui uma revelação que foi dada para este homem, mas para que assim este homem viesse a alcançar essa revelação, ele esteve passando por um período muito difícil. Ele esteve sendo provado através da sua fé, o seu amor para com Jesus Cristo de Nazaré. E se nós olharmos para a vida deste homem, segundo os historiadores, ele foi lançado uma caldeira de azeite fervente. No entanto, ele não morrera, porque Deus ainda tinha um propósito para com a vida deste homem. Aleluia. E de repente, então, os romanos, vendo de que ele não havia sido morto por causa daquela caldeira com azeite fervente, o tiraram lá de dentro da caldeira e o transportaram e o isolaram na ilha de Patmos. E quando então ele está na ilha de Patmos, é justamente naquele lugar que Deus o queria. Era justamente ali para que assim viesse se manifestar a revelação que o nosso Senhor teria para passar por intermédio de João, e através dele viéssemos alcançar hoje, em pleno século 21, a palavra que haveria de acontecer no tempo em que eu e vocês estão vivendo. E quando nós olhamos aqui a igreja de Jesus Cristo, nós encontramos em que João começa a dizer acerca de uma revelação. Ele começa a dizer acerca de uma visão. E é no capítulo de número 4 de Apocalipse é que nós encontraremos então o arrebatamento do apóstolo João. Ele estava isolado na ilha de Patmos.
Ele estava constantemente em contato com Deus, estava constantemente no seu propósito, porque ele não havia negado a fé, e por essa razão ele estava passando por esse mártir, mas ao mesmo tempo sendo confortado, sendo consolado, porque Deus abria-lhe a visão celestial. Ele começou a presenciar aquilo que ele já estava aguardando desde o princípio do mundo. E no capítulo de número 4 de Apocalipse, João estava lá na ilha de Patmos, e de repente ele escuta uma voz que bradou lá de cima para baixo. E quando ele olha para cima, uma porta se abre no céu. E uma voz, como uma voz de trombeta, diz para ele: João, sobe para cá. É daqui de cima que eu vou mostrar para você aquilo que está iminente a acontecer para com toda a face de terra. É daqui de cima que eu vou te revelar o meu propósito, o meu juízo, aquilo que eu tenho reservado para os fiéis e aquilo que eu tenho reservado para os infiéis. É daqui de cima que eu vou te mostrar, porque tu verás e contemplarás tudo o que eu já tenho preparado. E de repente, igreja, João já não se viu mais no seu corpo físico, ele foi tomado em espírito. O Senhor o tomou e o seu corpo físico tomou naquela ilha de Patmos. E Deus agora no capítulo número 4 de Apocalipse começou a mostrar a João o que haveria de acontecer nos últimos dias do fim. E quando nós olhamos para esses últimos dias do fim, quem é que não possa dizer que eu e você, ou todos aqueles que ainda têm o fôlego de vida sobre a face dessa terra, já não está vivendo os últimos momentos que Deus está concedendo como uma oportunidade de reconhecimento para quem quer que seja, para que possa ver e entender e compreender onde é necessário nós estarmos reparando a nossa vida. Porque quando nós olhamos aqui, nós encontramos que eu e você já estamos dando os últimos passos para que possa então a sétima trombeta soar nas alturas. Mas antes que a sétima trombeta soe nas alturas, é preciso nós fazermos uma análise na nossa vida. Porque se nós voltarmos aqui a alguns livros, chegaremos lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, e no versículo de número 28, quando Deus diz através do apóstolo São Paulo, dizendo: o homem examina a si mesmo. Nós temos uma autonomia dentro de nós estarmos fazendo uma análise própria da nossa vida diante do Senhor nosso Deus. Porque quando nós olhamos o livro das Revelações, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, que são os livros de revelações, encontramos aqui o juízo temerário do Senhor nosso Deus, que já está prestes para acontecer. E é preciso, é importante nós estarmos salientando uma coisa: para que eu e você possamos comparecer ante o tribunal, é necessário nós estarmos olhando, examinando como é que nós estamos nos portando na presença de um Deus que tudo vê, que tudo contempla. É fácil nós às vezes estarmos às escondelas. É fácil nós estarmos muitas vezes longe do alcance da visão de alguém. E agora, quando nós olhamos para o alto, que esse céu está estendido sobre toda a face de terra e que não tem para onde nós fugirmos, é o momento em que nós precisamos estar, a igreja de Jesus Cristo, atentando para a nossa vida diante do Senhor. Porque quando eu olho para esta palavra, eu encontro as revelações de Jesus Cristo para o socorro da sua amada igreja, para o socorro de todos aqueles que ainda têm o fôlego de vida sobre essa terra. É por isso que essa palavra vem de encontro para com o apóstolo João na ilha de Patmos. Ela não aponta somente para aqueles que já decidiram viver a caminhada da fé. Ela abre um espaço, ela abre uma oportunidade de uma forma geral, de uma forma íntegra, de uma forma integral para todos aqueles que ainda não se renderam aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, e até mesmo para aqueles que estão dentro da casa do Senhor, e de igual modo para aqueles que estão caminhando no caminho, o propósito do nosso Deus, mas que em alguma coisinha tem deixado a desejar e não tem cumprido de acordo com aquilo que realmente é para se cumprir. Aleluia! E agora vem a palavra de Deus dizendo acerca dessa revelação. Vem a palavra de Deus dizendo acerca de um propósito em que Deus está estabelecendo por intermédio daquilo que nós já estamos vendo em nossa volta, tudo se cumprindo à luz da palavra. Igreja de Jesus Cristo,
É tempo de nós pararmos e analisarmos como é que nós estamos com a nossa vida. Como é que nossos corações estão diante de um Deus que tudo contempla, aquele que sonda o mais profundo da alma de qualquer um que seja, que está sobre a face dessa terra. Será que nós estamos fazendo de acordo com aquilo que é para ser feito? Será que nós estamos realmente cumprindo o mandamento do Senhor? Será que nós não estamos deixando alguma coisa para trás? Porque se nós olharmos a palavra do Senhor no livro dos Evangelhos, encontraremos ali um jovem que chegou diante do nosso Mestre Jesus, quando esse estava no seu ministério terreno. De repente ele chegou e disse para Jesus, dizendo: Mestre, o que é preciso eu fazer para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus Cristo descreveu para ele todos os mandamentos. Sabe qual foi a resposta deste jovem para Jesus? Tudo isso tenho feito. Jesus falou muito bem. Jesus falou muito bem. Bem-aventurado és tu, mas te falta uma coisa só. E ele disse: o que é, mestre? Sabe o que faltava no coração daquele jovem? Ele cumpriu os mandamentos. Ele não colocava empecilho na frente do seu próximo. Ele geralmente estava dando alguma orientação. Às vezes ele fazia alguma coisa que era para ser feito conforme o mandamento lhe ordenava. Mas ele estava com seu coração preso naquilo que ele possuía. E a palavra diz que quando Jesus disse lhe falta uma coisa, ele disse: o que é? Jesus falou para ele: vai e vende tudo que tem e reparta para com aqueles que não têm. Daí pensou no seu coração. Por quê? Porque o seu amor, por mais bem que ele fizesse para todos aqueles que estavam em sua volta, o seu amor estava preso naquilo que não lhe traria salvação, que não lhe traria benefício algum após a morte. Jesus queria que ele entendesse de que ele, sem aquela riqueza, herdaria a riqueza da vida eterna. Mas com aquela riqueza e sem a dedicação do Senhor, não haveria possibilidade de ele herdar aquilo que Deus já havia reservado desde o princípio do mundo. Para que ele viesse então tomar posse, era preciso ele ter o seu amor revertido, o seu amor daquilo que ele estava presenciando, porque ele tinha muitas possessões. Era preciso ele reverter e mudar o seu amor para o nosso Deus, para o nosso Senhor. E sabe o que aconteceu? A palavra diz que ele ficou muito triste, porque o jovem era rico demais. O seu coração estava voltado para a sua riqueza. Ele não tinha tempo para estar cumprindo aquilo que o nosso Deus havia deixado, de acordo com o que era o maior de todos os mandamentos, dizendo: amai o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ele não tinha esse amor consigo, e de repente ele deixou a presença de Jesus Cristo sem lhe dar uma palavra sequer. Foi embora aquele jovem. E quando eu olho para a nossa vida no tempo presente, quantas vezes nós temos colocado muitas coisas no lugar de Deus? Nós temos dado oportunidade para muitas outras coisas, menos para o Senhor, que concede para nós o fôlego de vida todos os dias da nossa vida. E quando eu olho para a palavra do apóstolo João, na revelação divina do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, por intermédio do livro das revelações, eu encontro de que eu e você precisamos estar atentos, porque a vida do Senhor, ela já está à porta, e eu e você precisamos apresentar aquilo que se chama verdadeiro amor, aquilo que realmente está concernente para com a palavra do nosso Salvador, não deixando que nada dessa vida venha tomar a frente do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Para que naquele último dia não venhamos dizer, para que naquele último dia o Senhor venha dizer: lhe faltou uma coisa. Jesus Cristo estava no seu ministério, ele estava trazendo um exemplo para todos aqueles que estavam observando. E agora ele nos deixou a Bíblia Sagrada, que é o caminho para todos nós, que é a bússola que nos conduzirá rumo ao norte, para que nós possamos então não perder aquilo que chamamos de salvação. Aleluia. Mas é algo que depende de mim, depende de você. Porque se nós olharmos atentamente a palavra de Deus, encontraremos lá no mesmo livro das Revelações, livro do Apocalipse, lá na frente, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11, um trono que
foi colocado entre o céu e a terra, ou melhor, o céu e a terra já não existirá mais, mas um trono será estabelecido, melhor dizendo, e colocado no espaço onde haverá um grande julgamento. E a palavra nos diz mais na frente que se abrirá um livro, e um livro dentro de outro livro se abrirá, que será o livro da obra e o livro da vida, para ver quem é que está constando na lista do rol daqueles que realmente perseveraram através do amor para com a palavra. E o primeiro livro que se abre, pastor, qual é? O livro das obras. O que é que eu e você temos feito? O que é que eu e você temos realizado em prol da nossa salvação? Quer dizer que a nossa salvação ela é comprada, pastor, já foi resgatada lá na cruz do Calvário. Mas aquilo que é importante nós salientarmos é de que o nosso galardão será segundo a nossa obra. Se nós muito fizer, muito galardão alcançaremos. Se pouco fizermos, pouco galardão alcançaremos da parte de Deus. Mas agora a palavra do Senhor diz de obras. E obra está relacionado para com a vida de toda a raça humana, desde que nós pronunciamos uma palavra, ou desde que nós tenhamos um ato em estarmos efetuando, realizando com as nossas próprias mãos, ou com a nossa própria postura diante de todos aqueles que estão diante de nós, ou até mesmo na ausência de todos, mas na presença do Senhor, porque na presença dele não tem como nós fugirmos, porque o dia do Senhor está chegando. E o interessante, igreja, o interessante é de que por causa de uma simples palavra nós podemos parar diante do grande juízo de Deus. Como assim, pastor? Estou dizendo dos últimos dias do fim. Estou me referindo à vida de Jesus Cristo, que é iminente. Porque se nós olharmos o livro de São Mateus, no capítulo de número 12 e no versículo de número 36, encontraremos um versículo que nos diz dessa forma: que de toda palavra ociosa que eu e você pronunciarmos com nossos lábios, naquele grande dia nós teremos que dar conta dela. E agora, olhando para essa palavra, o que é que nós precisamos tomar cuidado? É com os mínimos detalhes. É que aquilo que nós julgamos ser menos necessário, ou aquilo que nós julgamos ser menos importante, é através dessa mínima importância é que nós estaremos comparecendo diante de um trono em que já está prestes a ser colocado, para que nós sejamos julgados segundo aquilo que nós falamos ou aquilo que nós pronunciamos. Porque no versículo número 37 de Mateus 12 está escrito que pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. Então é através das mínimas coisas, é através das mínimas ações que muitas vezes nós deixamos por fazer, é que nós estaremos comparecendo diante do trono para recebermos o galardão, ou para perdermos o galardão de uma vez por todas. Mas a vontade do nosso Deus é de que eu e você possamos retroceder, fazer uma autoanálise da nossa subconsciência e olharmos e vermos o que é que eu e você estamos deixando para trás, o que é que eu e você não estamos realizando em prol do reino do nosso Deus, quer seja uma boa ação, quer seja a nossa obediência para com o nosso pastor, para com a palavra, aquilo que eu e você precisamos efetuar. Nós precisamos analisar no tempo presente, porque ainda há a possibilidade de uma salvação de uma forma integral para todos aqueles que realmente retrocederem. É a palavra de Deus que vem ao nosso encontro nessa noite maravilhosa. É a palavra de Deus que vem trazendo para nós aqui uma exortação, para que nós não possamos ficar muitas vezes desapercebidos, ou que nós não venhamos estar dormindo, conforme o ditado, dormindo no ponto. Porque que se nós estivermos desapercebidos, o momento de Deus acontecerá, como aconteceu na parábola do nosso mestre, que ele esteve registrando no livro de São Lucas, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 16, quando ele esteve dizendo acerca de uma parábola. E essa parábola relata dessa forma: existia um homem rico de uma determinada cidade, e de repente esse homem ele se preocupa somente com o seu bel prazer, ele se preocupa somente com a sua postura, ele se preocupa somente com a sua vida física, a sua vida financeira, e ele deixa de
contaminada a sua vida espiritual, e ele então não adora a Deus, ele então não presta a Deus o seu culto racional, ele não vai à casa de Deus dizer para o Senhor: Senhor, muito obrigado por isso e por aquilo, obrigado por essa riqueza, obrigado por aquilo que o Senhor me permitiu alcançar. Ele não vai em nada disso, mas de repente ele desperta dentro de si, e sabe o que é que ele faz? Ele tinha um celeiro que já não estava mais comportando de tudo aquilo que ele estava coletando, de tudo aquilo que ele estava ceifando. E então ele manda derrubar aquele celeiro e manda construir um gigantesco, um grande, um muito maior do que aquilo que ele havia sido, aquilo que já tinha sido construído tempos atrás. Aleluia! E quando ele faz isso, ele recolhe aquilo que ele bem entendeu recolher. Ele diz consigo mesmo: agora minha alma está farta, eu não tenho falta de nada, nada me falta, eu tenho dinheiro, eu tenho ali no meu depósito milhares e milhares de grãos, eu tenho ali o que eu quiser, eu tenho ali reservado e guardado. Mas no versículo número 20 do capítulo número 12 de Lucas, sabe o que é que eu encontro? Deus bradando do alto céu, dizendo para ele: louco, e se nessa noite eu te pedir a tua alma, o que é que tu tens? O que é que tu tens preparado e para quem ficará? Ele esqueceu de que a sua vida era de suma importância, e de que aquilo que ele estava se preocupando com a vida material seria em segundo plano, porque em primeiro plano seria a sua vida e a sua comunhão perfeita para com seu Deus, para com seu Senhor, porque a qualquer momento Deus poderia lhe chamar, e se ele estivesse preparado a sua alma, ele estaria pronto para encontrar o Senhor e ser galardoado através daquilo que ele havia preparado, que era a sua alma, para encontrar com o Senhor. Mas ele não fez isso. Ele se preocupou com tudo aquilo que estava em sua volta, menos com a sua própria alma. Sabe o que eu quero te trazer aqui, igreja do Senhor, e serve para mim também, que estou ministrando nessa noite, um despertamento. Como é que está a sua vida diante do Senhor? Porque se nós olharmos aqui o livro de Apocalipse, encontraremos aqui os últimos momentos da raça humana sobre essa terra, e nós vemos as calamidades, nós vemos a atrocidade, nós vemos aí quantas vidas sendo tiradas, ceifadas. É o cumprimento dessa palavra. Mas o porquê que estão sendo ceifadas? Quem sabe por que não dar o crédito para com aquilo em que a palavra lhe veio advertindo, e de repente então lhe veio o preço da morte. Mas Jesus Cristo nessa noite deixa em aberto uma porta de escape, e essa porta se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pode glorificar ao Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! A palavra de Deus, ela é clara ao nos dizer acerca da vida do nosso Senhor Jesus. Em Mateus 6, 7, 26, nos diz assim, Jesus, o próprio Jesus dizendo: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino do meu Pai. No 27, muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome expulsei os demônios, em teu nome fiz muitas maravilhas. E no próximo versículo, sabe qual foi a resposta do Senhor? Mas eu vou responder e dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Igreja de Jesus Cristo, o tempo que vocês estão tendo é ele chamado hoje. Hoje é a oportunidade aberta para que nós possamos retroceder, para que nós possamos voltar e ver e viver segundo o propósito de Deus para conosco, porque não basta eu profetizar, não basta eu expulsar, não basta eu fazer muitas maravilhas se eu não cumprir o propósito de Deus, que é para com a minha própria vida ainda nessa terra. Iniquidade se trata da perversidade, se trata daquele mal, aquele mínimo mal que parece não ter importância. É aquela pequenina coisa que muitas vezes eu coloco na vida de um irmão, uma vírgula, como uma perversidade, e eu acho que aquilo não tem nada a ver, mas aquilo pode me custar a minha salvação naquele grande dia. Analise e veja acerca da sua vida, porque eu estou analisando a minha, porque até o momento que eu cheguei eu não sabia qual era o tema da campanha, e o pastor Mamed me passou Apocalipse 1:9, que retrata acerca dos últimos dias em que eu e você ainda temos que viver sobre essa terra. E para que eu e você possamos ter a convicção, a certeza daquilo que nós estamos aguardando em Jesus Cristo de Nazaré,
E estaremos vendo aqui acerca do que a palavra nos diz, para que nós possamos fechar essa mensagem. Apocalipse capítulo de número 22. E o versículo de número 14 está escrito dessa forma: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então tenha convicção, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Mestre, ele já está prestes a vir. E bem-aventurado será aquele que guardar a profecia deste livro. Amém. Apocalipse 22:7. Então guarde a profecia desse livro. Passe a viver o seu propósito direcionado para Deus. Viva como que Jesus Cristo já estivesse daqui a 5 segundos, ou 2 segundos, ou milésimo que seja, já para bradar sobre a sua vida. E você então precisará comparecer diante dele para prestar conta daquilo que você fez, ou aquilo que você deixou por fazer. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo.